Vamos começar então com o Matheus Jardim, mestre e doutorando em estudos de cultura aqui na Universidade de São Paulo, com pesquisa financiada pela FAPESP, concentra-se em literatura e cinema anglófonos, assim como crítica materialista dialética. Boa tarde a todo mundo, eu sou o Matheus, sou orientada pela professora Maria Elisa, financiada pela FAPESP. Quero agradecer antes de tudo a comissão organizadora do seminário e a todos os colegas que se apresentam e assistem. Eu quero começar situando rapidamente quem é Jericho Brown e por que vale a pena analisar seu poema de perto. Brown é um dos poetas centrais da cena norte-americana contemporânea, poeta negro vindo do sul dos Estados Unidos, professor de escrita criativa, autor de livros que combinam invenção formal com uma atenção especial à experiência histórica e corporal. Em seus livros, o gesto é duplo. De um lado, um ouvido muito fino para o corte do verso, até mesmo para o modo como a respiração sustenta ou quebra um sentido. De outro, a capacidade de condensar numa imagem, às vezes mínima, o mundo de relações sociais, ainda mais neste momento de tanta dificuldade de representação. O projeto dele, poderíamos dizer, é uma lírica crítica, em que a forma é o lugar onde a história se precipita. É nessa chave que proponho minha breve leitura de Second Language, como um poema que organiza no universo do som e do léxico um conflito de raça, classe e espaço, e que nos obriga a pensar dialeticamente, sem reduzir a obra a documento, mapeando o mundo que pulsa no detalhe formal. Como vocês vão perceber, eu optei, devido ao nosso tempo, por não citar diretamente críticos ou trazer a fortuna crítica do poeta, mas também não perceber, espero, que essa leitura está ancorada no pensamento de Antônio Cândido, Theodor Adorno e Frederick Jameson, e na crítica materialista como um todo, que guia minha análise interpretativa. Eu vou fazer a leitura em português, que é traduzida pela Stephanie Borges, que é uma excelente tradutora. Segunda língua. Você vem com um pequeno fio preto atado ao redor da língua, amarrada para lembrar de onde você veio e por que deixou para trás fotografias de pessoas cujos nomes agora hesita em pronunciar. Como você diz Deus, agora que a noite chega mais cedo? Por que devemos acordar para trabalhar antes do alarme tocar? Sou o homem que pergunta, o bisneto feito assim pelos arrendatários, mortos a quem prometeram um pedaço da floresta para cultivar. Eles pensavam que podiam ter a terra a qual estavam ligados. Naquela parte do país, um nó é algo que se consegue depois de apanhar até cair. E história quer dizer mentira. No seu pedaço do país, classe quer dizer aula. Esta sala, onde praticamos palavras que desfazem sua língua, quando você diz uma mentira, ou começa uma promessa, ou desata com uma história. Bem, o poema estabelece, desde o primeiro verso, uma imagem que já contém sua tese. You come with a little black string tied around your tongue. Um você chega com um fio negro amarrado à língua para lembrar de onde veio. Essa imagem segura 3 camadas. Primeiro, a materialidade. Língua é órgão e é idioma. A fala é corpo, mas também sistema, regras e hábitos. Segundo a historicidade racial, leque qualifica o fio, porém contamina o campo inteiro, porque a correção da fala não é racialmente neutra, sobretudo num país que escuta sotaques marcando corpos. Terceiro, a função de marcador de memória, dar um nó para lembrar, como quem amarra barbante no dedo. Só que o nó que lembra também prende. A imagem é ambivalente por definição. A forma reforça. Linhas curtas, muito monossilábicas, respiração curta, como se o verso estivesse ele próprio amarrado, fazendo a boca tropeçar no enunciado. Adorno diria que a obra se recusa à identidade imediata com o sentido para abrir espaço à verdade do objeto. Aqui, essa verdade é o embaraço entre lembrar e falar, entre conservar a origem e conseguir dizer. A segunda camada vem logo a seguir. Ficaram para trás fotografias de pessoas cujos nomes agora hesita em pronunciar. A fotografia preserva a forma do rosto, a memória sonora não. A frase names now but pronouncing inverte a direção que esperaríamos.
Não é o falante que tem dificuldade, são os nomes que resistem à boca normatizada por outro idioma. Há aqui uma pequena teoria da memória. Lembrar não é apenas ver, é conseguir dizer. E dizer implica entrar num certo aparelho de correção, escolar, fonético, institucional, que desata e ao desatar pode apagar. Esse é o ponto que a abertura entrega. O mesmo gesto que liberta a língua para a inteligibilidade pública pode, simultaneamente, desfazer laços sonoros com a origem. No meio do poema, duas perguntas reorganizam o campo. How do you say God now the night rise sooner? E why must we wake to work before any alarm? A primeira desloca um problema de dicção. Como você diz? Para o terreno do sagrado. Dizer Deus, numa nova fonética, agora que a noite sobe mais cedo. Brown escreve night rises, não night falls. A noite não cai, ela sobe, toma espaço, avança como uma maré escura. Essa inversão retira o clichê do lugar comum e produz sensação de cerco temporal. Migrar aqui é também mudar as horas da luz, os ritmos do dia, a temporalidade dos rituais. E é, sobretudo, aprender a nomear o sagrado num fôlego mais curto. A segunda pergunta amarra o tempo à economia. Por que acordar para trabalhar antes de qualquer alarme? A compulsão do trabalho já ergue o trabalhador da cama antes do dispositivo que deveria regulá-lo. A coação está interiorizada. Um eco nítido de Adorno para quem o comando social se transfere ao sujeito como segunda natureza. Já em Jameson, diríamos que o poema esboça um mapa cognitivo no qual a linguagem, a fé e o trabalho se interceptam. Não são esferas estanques. A fonética do Deus está sobre o relógio de ponto. A seguir, o eu lírico diz: I am the man asking. Não eu abstrato, mas o bisneto feito assim pelos arredatários mortos a quem prometeram um pedaço de floresta para cultivar. É crucial quando ele diz made so by the dead. O sujeito é produto de trabalho morto, de vidas gastas em arrendamento e endividamento. E surge o núcleo semântico, plot of woods to hill. Plot é um pedaço de terra, mas é também enredo. O que é prometido como propriedade se revela igualmente como trama narrativa. A história contada para ordenar o mundo do trabalho. Os versos They thought they could own the dirt they were bound to condensa a violência. Acreditaram poder possuir a terra a qual estavam atados. Bound é então o pivô. Amarra a terra pela dívida, amarra a língua pelo fio e amarra o relógio pelo trabalho antes do alarme. Forma e história se espelham. O poema inteiro é uma constelação de nós. Nesse ponto, Brown executa uma manobra de sociologia lexical por contraste geográfico. Naquele pedaço do país, um nó é o calombo que aparece depois de levar um soco. E história quer dizer mentira. Já no seu pedaço do país, classe quer dizer aula, esta sala onde praticamos palavras. É um teatro de palavras-chave, no sentido de Raymond Williams. Palavras comuns carregam conflitos sedimentados. Not, knocked, encena a passagem do laço à contusão, convertendo o vocabulário doméstico em arquivo de violência. Story, como mentira, expõe a suspeita popular diante das histórias que justificam promessas e expropriações. Class, como aula, suprime classe como antagonismo. Não se trata de mera classificação estática, mas da experiência concreta. A língua é o lugar do choque entre partes de um país, entre o sul agrário e a sala de aula urbana, entre quem escuta nó como a ferida e quem escuta nó como laço. Como Jameson diria, cada termo é um ato simbólico, expõe discursivamente tensões que são, antes de tudo, materiais. Chegamos então à sala onde praticamos palavras que desfazem a sua língua quando você mente, quando começa uma promessa ou se desfia como uma história. De um lado, a prática que desata a língua é emancipadora.
ganhar domínio, ser compreendido e habitar a esfera pública com voz inteligível. De outro, o mesmo desatar pode afrouxar vínculos sonoros com a origem, aplanar o sotaque e policiar as diferenças. A escola aqui não é demonizada, mas tampouco idealizada. É o espaço de transmissão da norma e, portanto, de normalização, e também potencial espaço de crítica, onde desfazer significa não só corrigir a pronúncia, como também desfazer enredos. Lembre-se da tríade mentira, promessa, história. A mentira é a promessa já falsa. A promessa aqui é uma promessa de futuro, que organiza expectativas lá na frente. A história é a narrativa que costura tudo com um verniz de sentido. Quando as palavras desfazem a sua língua, quando ele diz, né, nos últimos versos, nesses pontos, elas não apenas corrigem, elas desmascaram. A forma reforça a ideia. Undo your tongue. Ele corta. Separa o desatar do órgão, pondo o tropeço no próprio verso. Unravel like a story. Recapitula o fio inicial, agora se desfiando. Em Adorno, a obra que interessa conserva a contradição. Aqui, a contradição é constitutiva. A sala liberta e normaliza, desata e apaga, protege e poda. Do ponto de vista estritamente formal, eu devo insistir. Second Language sustenta tudo isso com um trabalho de dicção que empurra a leitura para um close hearing. Palavras curtas, de matriz anglo-saxã, ásperas, conclusivas que style, not, knocked, plot, class, work, God, night, string, tide. O poeta quebra o verso no meio da frase. Essa pausa forçada faz a gente tropeçar na leitura, perder o fôlego no lugar exato em que a hesitação é semântica. Não é apenas a mensagem que carrega a crítica, é a fricção do som, o corte do verso, a recusa da fluência fácil. Em chave adorniana, a negatividade formal, o não se ajustar da superfície, é o que protege a obra de virar ilustração sociológica. Jameson diria que a forma é o mapeamento de uma totalidade que só aparece por essas fissuras. Plot, ora terra, ora enredo, class, ora aula, ora classe, story, ora narrativa, ora mentira. O poema faz de cada termo um nó semântico e, ao reencená-lo, nos obriga a acompanhar o desfiar crítico. 3 imagens nos ajudam melhor a ver esse método funcionando. Primeiro, Names Now Bug Pronouncing. A agência recai nos nomes. O falante é que se choca com eles. A fotografia preserva. A boca, regulada por outra prosódia, perde. A lição é que memória não é apenas arquivo visual. É prática sonora e essa prática é política. Segundo, in that part of the country, a knot is something you get after getting knocked down. O nó vira calombo. A palavra popular é cicatriz de violência. Ler vocabulário é ler ferida social. O léxico é uma crônica dos choques. Terceiro, words that undo your tongue when you tell a lie or start a promise or unravel like a story. A cadeia retórica liga o desatar da língua ao desatar de uma arquitetura ideológica, a mentira, a promessa, o enredo, que sustenta a dominação. A sala de aula pode ser o lugar onde o aprendizado de pronúncia coincide com o aprendizado de crítica, mas nada garante que será. O poema deixa essa tensão em aberto. Voltemos, com tudo isso em mente, à primeira imagem, Black String. O fio é negro. Isso quer dizer que a política da correção e da audição se dá numa superfície racializada. Quem corrige a fala, escuta um corpo. A língua marcada é frequentemente e decisivamente a língua de quem é marcado. E essa marca volta na genealogia do eu, bisneto de arredentários, atado à terra que nunca possuiu. E por extensão, a um regime inteiro que ensinou a mentir com promessas de propriedade. Não há reconciliação. O poema recusa um final de catarse. O último gesto, Unravel Like a Story, deixa o fio se desfiando sem ponto final. Desatar a língua não coincide com desembaraçar a história.
A negatividade se conserva porque é a única forma honesta de registrar o impasse histórico. A escola liberta e normaliza. O trabalho emancipa e exalta. A promessa organiza e engana. A história dá sentido e mascara também. Vale ainda notar, como o próprio título, Second Language, adensa a questão. Segundo é original, hierárquico. Segunda língua é a língua que vem depois, que chega como suplemento. Muitas vezes como subalternização. Second é também tempo, o segundo do relógio. Esse mesmo tempo escasso que falta quando we wake to work before any alarm. E second é ainda a concordância, second como verbo, quer dizer endossar, aprovar, uma palavra que permeia a ideia de conformidade. Tudo isso reverbera na economia do poema. A língua segunda é simultaneamente possibilidade de circulação e marca de uma simetria. Acelera a vida para o trabalho e adia a fala pela correção. O título, como uma moldura, já nos prepara para ouvir o conflito. Second Language condensa o que eu chamaria de passagem do close reading ao close hearing. Os nós de raça e de classe aparecem na própria arquitetura lírica, de modo que ler é literalmente destecer as promessas de propriedade, do progresso escolar, do mérito linguístico. Para ver como a trama se sustenta, trata-se de uma batalha de contradições sem intenção de síntese, em que o poema não resolve o conflito, mas o conserva para o trabalho crítico. Por isso ele não é apenas bilinguismo, migração ou aprendizado. É um verdadeiro laboratório de materialismo estético que, ao encenar uma língua amarrada para lembrar e que precisa ser desatada para falar, expõe a contradição dos projetos formativos do capitalismo tardio. Para ser ouvido, entra-se na máquina que aplainará. Para ganhar voz pública, negocia-se o preço da correção. Para guardar a memória, aceita-se o risco do apagamento. A resposta do poema não é uma solução, mas um método. Manter o nó visível enquanto se desfia, praticar a fala lembrando seu custo e aprender as palavras para desmascarar promessas e enredos. Lido assim, Second Language nos devolve uma tarefa crítica concreta. Onde história quer dizer mentira, é preciso refazer a equação, converter a mentira em história e a história em crítica. Se classe virou aula, recolocar a luta na palavra. Se o nó parece laço, devemos apalpar esse calombo. A poesia de Brown não oferece slogans, oferece trabalho, e ele começa no ouvido, na consoante que engasga, na quebra que separa undo de tom, no night rises, que substitui o clichê pela sensação de cerco. É por essa superfície do verso que a dialética passa antes de qualquer comentário, porque aqui a forma é pensamento em ato. Encerrando, o poema nos obriga a sustentar o impasse sem desistir da crítica. Do nó ao viciar não há reconciliação, há método. Se o fio é negro, lembremos que a escuta também tem corpo. Se a promessa é enredo, toda narrativa tem dono. E se a sala de aula é o lugar onde praticamos palavras, que seja também o lugar onde aprendemos a desfazer as histórias que nos fazem acordar antes do alarme. É isso, pessoal. Obrigado. Agora eu queria chamar o Lúcio, por favor. O Lúcio é doutor em literatura brasileira pela USP. Concluiu o pós-doutorado em literatura na Universidade Federal do Paraná, pesquisa voltada à antologia e à poesia contemporânea. Também é professor de língua portuguesa e literatura na Escola Graduada de São Paulo e orientador no programa Global Online aqui na USP. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a banca organizadora que aqui nessa conferência está representada pelo Jonathan e pela Catarina. O Linberg também participando de todas as apresentações de hoje. Bom, meu nome é Lúcio, eu sou hoje, faço estágio pós-doutorado aqui no DLM, sob supervisão do professor Marcos Soares, eu conheci recentemente. Essa é a minha primeira atividade acadêmica como estagiário de pós-doc do professor. Já há algum tempo
afastado das atividades acadêmicas nesse sentido, então também é um prazer compartilhar com vocês e acompanhar as discussões e as conversas. Fico feliz que o Matheus também trabalhou com o Jericho Brown, que é um poeta dos conceitos mais relevantes no cenário contemporâneo, não só dos Estados Unidos, mas provavelmente da poesia como um todo, pelas questões que ele traz, e a gente vai tentar apresentar aqui um pouquinho da minha perspectiva de um livro distinto. Eu vou começar a apresentação trabalhando com alguns pressupostos teóricos que eu vou dizer para vocês, falar um pouquinho do Jericho Brown e do New Testament, que é o livro que eu vou trabalhar, que é o segundo livro dele, depois falou do último, que é o The Tradition, que é o poema que ganhou o prêmio Pulitzer, e depois fazer a análise de um poema. Então é um pouquinho diferente do que eu coloquei no resumo, um pequeno resumo. Minha ideia inicial era falar de uns 4 poemas, talvez, do livro. Eu optei por fazer um preâmbulo teórico, espero que seja muito enfadonho, e depois fazer a análise do poema, de um dos poemas do livro do New Testament. Como pressuposto central que eu vou trazer para vocês aqui, a ideia da perda do laço discursivo. Essa é a ideia que eu trago no meu doutorado, a ideia que eu tento trabalhar e desenvolver, que vivemos hoje no mundo contemporâneo, que eu posso chamar de uma perda do laço discursivo. E o que seria primeiro um lastro, então, nesse sentido? O lastro seriam as condições de legibilidade e visibilidade, ou seja, o conjunto de convenções, de critérios de reconhecimento e referências que ancoram qualquer possibilidade de uma partilha discursiva. Então, quando a gente fala de uma perda do laço discursivo, a gente está falando do esgarçamento desse espaço comum da linguagem, no qual esses pressupostos compartilháveis de uma enunciação, então, por exemplo, a ideologia, a própria ideia de contexto, a figuratividade da linguagem, em oposição à literalidade, elas se tornam instáveis. Então, quando a gente fala de perda do laço discursivo, não quer dizer que não existe mais nenhuma possibilidade de partilha, mas que essa partilha é cada vez mais instável. Vou tentar trazer exemplos para vocês para que isso fique mais claro. Então, como fica o contexto, ou a ideia de contexto nesse cenário, é que essa própria impossibilidade de sustentar uma mediação estável entre arte e mundo. Resumindo um pouco o que eu vou tentar mostrar no poema. Um exemplo. Se você retoma, por exemplo, Manuel Bandeira e o poema tirado de uma notícia de jornal. O que o Bandeira faz lá em 1900 e tanto? Não sei se você lembra desse poema, o poema tirado de uma notícia de jornal, aquele poema que todo mundo que fez... que estudou esse poema é aquele poema do João Gostoso. João Gostoso bebeu, caiu, dançou, caiu no Freitas e morreu. Esse é o poema do poema tirado de uma notícia de jornal. Qual que é o ponto aqui que garante que esse poema seja lido como um poema por um público, que a gente tem que lembrar quem é esse público em 1920, com algum tipo de choque? O poema, e o professor Tiago falou um pouco, não disse exatamente, mas falou dessa questão, o poema tem uma autonomia, a forma do poema tem uma autonomia, que de acordo com o Tiago trouxe, talvez isso fosse verdade do que a gente chama de poema didático. Essa autonomia não é garantida. A partir do século XIX, o poema tem sim uma autonomia, garantida por uma série de questões, a instituição literária, a literatura como um discurso autônomo, etc. O Bandeira se aproveita disso e fala, esse poema aqui eu tirei de uma notícia de jornal. E a própria palavra poema garante que aquilo seja um poema. Em oposição, de maneira semelhante, a gente pode pensar no mundo anglófono, no Kenneth Goldsmith, todo o trabalho que ele faz, por exemplo, no livro Traffic, que foi traduzido como Trânsito aqui para o Brasil, ou Os Sete Obituários. Ele sofreu uma polêmica recentemente, uns 2 ou 3 anos atrás, quando ele leu o obituário do Michael Brown, que foi aquele cidadão norte-americano negro que ficou famoso, ou que, não famoso acho que não é a palavra, mas que chamou a atenção e despertou uma série de protestos nos Estados Unidos quando aquele do White Man Brief. Isso virou um mote do movimento civil norte-americano, coisa de 3 ou 4 anos atrás. E ele, o Kenneth Goldsmith, como poema, como performance, ele leu o obituário do Michael Brown e o laudo do IML sobre a morte dele. Ele fez isso com uma cena poética. Então a gente vê 2 extremos aí de como essa autonomia já vai se esgarçando e aquela performance já não se garante. A gente podia pensar também ainda, dentro desse contexto da perda do laço, a dificuldade de a gente trabalhar as metáforas. Fico pensando no audiovisual de um modo geral, como as metáforas têm ficado com cada vez menos atritos. Sei lá, se você pensa no ponto de ar, por exemplo, não é muito difícil você entender as metáforas daquele.
daquela série. É mesmo um diretor como Jordan Peele, que vai trabalhar o racismo a partir do gênero terror, não dá para dizer que a metáfora oferece uma resistência muito grande ali naqueles filmes, naqueles trabalhos. Isso quando o filme simplesmente não tem metáfora, é uma história contada e ponto, assim, vale pela história bem contada ou não. E o que eu mais gosto, na verdade, de a gente entender essa coisa do laço, é que uma idiosincrasia que eu tenho, que é colecionar recortes de performances ou obras artísticas que falharam ressonantemente. Então, desde aquela história recente de 2023 do cara que comeu a banana, não sei se vocês viram essa é uma obra de arte por R$25 Ai, desculpa, eu estou olhando para mim porque eu dei isso em aula. Essa história da banana. Então, as pegadinhas sempre aparecem, o cara que coloca um abacaxi no acrílico e vira. Mas a que eu mais gosto foi de um aluno da Federal, pobre aluno da Federal, que estava no prédio de artes e estava tendo uma apresentação. Ele tomou um choque, começou a tremer muito e as pessoas acharam que era uma performance. Ele tomou um choque e as pessoas estavam aplaudindo. Na verdade, ele precisava de ajuda. O que eu acho que isso mostra aqui? A dificuldade que a gente tem de criar um contexto comum, criar uma situação de partilha de sentido comum. A gente não consegue mais fazer isso. Claro que, como a gente vive em bolhas, fica mais difícil sentir isso, mas quando você vai para o mundo, e esse mundo pode ser o jornal, pode se ligar ao Netflix, isso vai ficando mais difícil. Como é que a poesia, e eu falo da poesia de um modo geral, a poesia não só brasileira, não só do Jericho Brown, essa é a minha hipótese, como a poesia responde a isso? A poesia passa a precisar, junto com a produção de sentido, enunciar suas condições de dizibilidade e legibilidade. Ou seja, ela precisa criar ferramentas de partilha com o leitor para que ele possa recuperar de alguma forma o que é possível dizer a partir daquele texto. Qual é a maneira mais simples que a gente vai ver, e a gente viu hoje também em algumas apresentações? É trazer o corpo para o poema. Então não é incomum que a gente veja poetas que a toda hora fazem performances, algumas muito bem-sucedidas, outras nem tanto. Então, assim, ou então, como a gente falou hoje de manhã também, a questão da poesia do eu, que vem lá desde os anos 70 e vai ganhando mais eco e mais força, não só no Brasil, mas acho que se você vai para a França, se você pega a poesia latino-americana, a poesia latino-americana contemporânea, essa figura do eu, que é um laço compartilhável, o sujeito de enunciação é preenchível ali, ela se torna mais predominante. O Matheus falou sobre isso de uma maneira um pouco diferente no ano passado, falando no seu texto, Matheus, sobre Ben Lerner. Você fala dessa dificuldade de você trabalhar com a mediação entre arte e mundo. Acho que eu estou falando de uma coisa parecida aqui, mas a partir de um referencial teórico diferente. Só um adendo, assim, acho que a literatura, nesse cenário que eu estou descrevendo, vocês supõem que ele seja verdadeiro, é uma arte muito potente comparada com outras, é uma arte menos capturável, porque a literatura ela permite que você ocupe diversos espaços enunciativos. Por exemplo, se eu vou numa peça de teatro, assistir uma encenação do Hamlet, por exemplo, e o ator encena o Hamlet de uma maneira enfadonha, eu estou preso naquela encenação, eu não consigo sair daquilo. Enquanto que eu passo pela literatura, me permite ocupar as diferentes posições enunciativas de um texto. Eu posso ser o interlocutor, eu posso ser o sujeito de enunciação, eu posso ser um terceiro observador. A literatura tem esse espaço. Claro que tem potência quando essa voz já está ocupada, no caso do teatro, no caso da canção. Pensando, por exemplo, na Marina Lima, quando ela regrava a canção do Erasmo, Você Precisa de um Homem para Chamar de Seu, lá nos anos 80. O Erasmo Carlos é um machão, gravando uma música Você Precisa de um Homem para Chamar de Seu, mesmo que isso seja quando a Marina, assumidamente bissexual, faz a mesma canção, é um outro sentido. Agora, quando o Chico regrava o Menino Bonito, da Rita Lee, que está tocando Chico, filho da Cássia Eller, ele está fazendo muito sucesso, ele continua falando lindo e eu me sinto enfeitiçada. Sem nenhum atrito, a gente vê que a voz não tem potência nenhuma ali. Você não tem um atrito entre o masculino, o sujeito de enunciação feminino e a voz masculina cantando. É uma coisa colada uma na outra. Bom, esse foi mais ou menos o triângulo teórico. Eu vou falar do Jericho Brown, como o Matheus já falou, um poeta nascido em 76 na Louisiana, poeta negro, gay, 3 livros publicados, o Please de 2008, The Tradition, que é 2019, foi sobre o que o Matheus falou, que é o prêmio Pulitzer, que foi também que alçou o Jericho Brown a ser a figura mais central da poesia norte-americana, e o livro sobre o que eu vou falar, que é o The New Testament de 2014.
O Brown não é exatamente um acadêmico, um ativista. Se você comparar, por exemplo, com Christopher Soto, que é o A.K. Loma, que é um poeta que eu acho muito interessante, performer, também gay, é um ativista profundo dos direitos LGBT nos Estados Unidos. Ou então o próprio Ben Lerner, que ele tem uma pegada mais acadêmica, ele dá palestras, escreve ensaios. O Brown não é exatamente nenhum nem outro, embora ele seja professor na Emory e professor de escrita criativa. No entanto, toda vez que ele fala, ele tem uma crença muito forte no poder da poesia. Ele, em 2023, esteve aqui na Feira Literária, que acontece no Pacaembu, conversando com a Stephanie Borges, que é a tradutora dele, e ele fala algo como que a poesia tem responsabilidade da verdade. Ele também fala num podcast, num podcast que ele participa de alguns, ele fala que o poeta é alguém perigoso. Então, algo até de... A gente fala, como é que pode um cara que tem uma perspectiva tão crítica e interessante, um certo cinismo na poesia dele, e fala uma coisa que parece até ingênua às vezes, o poeta como alguém perigoso. Eu não consigo imaginar nenhum poeta brasileiro que falaria isso em voz alta séria. Talvez prosa, e infelizmente não só a Tati Bernardi, mas outros poetas brasileiros fariam isso também. Então, acho que tem um pouco dessa ingenuidade programada no que o Brown fala. Bom, o The New Testament, agora sim, meu único slide, que é o poema do Another Elegy, ele tinha mais, mas eu falei, bom, então é uma coisa enxuta. O The New Testament, que ele consegue entender, e aí a gente consegue entender melhor o que eu chamo de ingenuidade. Ele não está falando só de raça e sexualidade, mas está falando de um mundo. Como é que você dialoga com a tradição, com a religiosidade, no caso do New Testament, a partir de o que ele chama de um blackly way of viewing things. Ele fala, o que seria uma blackly Aphrodite? O que seria uma blackly Orpheus? Como é que a gente poderia falar dessas coisas de uma perspectiva negra? O ponto é que ele entende que uma das consequências claro, ele não vai falar isso porque ele está usando as referências ao teórico que eu, mas da minha perspectiva ele entende que a gente vive esse excesso de presente como consequência direta da perda do laço discursivo. E aqui o teórico francês François Zaton, ele vai chamar de presentismo, aquilo que o Reinhard Koselleck vai chamar, um historiador alemão vai chamar dessa distância intransponível entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, que são referências que o Paulo Alento utiliza bastante nos livros mais recentes dele, quando ele vai falar lá dos anos 2000 ainda, quando a gente ainda tinha alguma esperança de Paulo, como sempre já não tinha mais nenhuma, mas a gente ainda, ele falava um pouco sobre isso. O que acontece na prática? Então, nesse presente supremo, presente excessivo, a gente não tem mais aquela temporalidade progressiva. Então, o futuro não é mais uma promessa, o futuro não tem mais o tempo lá, a gente não consegue ver isso. Eu que dou aula para de 2 e às vezes para o ensino médio, é muito claro como as crianças não têm mais paixão. Porque para ter paixão você precisa ter utopia. E sem o futuro, sem a ideia de futuro, você não tem mais utopia possível, você não tem uma ideia de progresso. Ao mesmo tempo, a gente consegue olhar para o trabalho como lição. O que você faz com o tempo aí? O que você faz com o tempo? Como é que você lida com o tempo? Eu acho que, fazendo um paralelo com a música popular, se a gente pensar desde os cantores mais populares, né, o João Gomes, por exemplo, Marília Mendonça, mas também Marina Sena, Sirico, o que acontece na letra desses cantores? É o puro presente. Se você for ver a temporalidade desses textos, ela é presente, é uma narrativa no presente, sem nenhum tipo de atrito. Mesmo o funk, essas informações, é sempre um verbo imperativo no presente. Senta, 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 senta. Não tem horizonte nenhum ali. Então o problema não é, a pessoa fala, mas o funk... O problema é, o que isso propõe como horizonte de imaginário, como criação de imaginário? Nem o João Gomes, nem a Marina Sena, nem a Tulipa Ruiz, você pode pensar. É o presente colado. Já o Jericho Brown, isso que eu vou tentar mostrar para vocês e analisar, ele deixa de ser só um tema ou uma limitação para a produção artística, ele passa a ser um problema da forma. Então, o Another Elegy, por exemplo, é o poema de uma série, são 4 poemas que têm o mesmo título. Então, se você joga lá o Another Elegy do Jericho Brown na internet, vão aparecer vários poemas diversos. Eu peguei o último dessa série, o 4º poema. Ele já começa que nenhum desses poemas relaciona algumas convenções do gênero. Então, por exemplo, a energia pastoral, a ideia de invocação,
o consolácio, a consolação que normalmente aparece nas elegias, que você termina de alguma forma com uma ideia positiva, ali isso não aparece em nenhuma delas. Então, embora ele traga um referencial que a princípio é partilhável, que é a ideia de elegia, então um leitor de poesia saber identificar certos elementos da elegia ali, ele ao mesmo tempo força o leitor a construir um comum, ao colocar esse poema como uma série. 4 poemas de Another Elegy. Eu sei que o ideal seria mostrar os 4, mas a gente não tem um tempo hábil, vou ficar nesse. Mas só para mostrar como ele vai trazendo essa construção do comum que eu falei para vocês, que estaria perdido. Ele vai criando, então, as condições de legibilidade, de dizibilidade e denunciação do poema. A gente vê ali nos estruturas dísticos, eu não vou ler o poema porque eu acho que a riqueza do Jericho Brown, isso é uma coisa comum na poesia contemporânea, mas o Brown faz isso muito bem, é justamente os enjambements e as cesuras como ele trabalha, porque é aí que vai se criando uma ambiguidade de sentido. Então, por exemplo, só para o primeiro, né? To believe in God is to love. Isso seria uma forma de ler. Eu poderia ler também. To believe in God is to love what none can see. Eu poderia ler. To believe in God is to love what none can see. Let a lover go. De novo, eu posso pausar. Eu posso ir criando pausas por causa da cesura e dos enjambements que ele vai criando. E isso vai adicionando camadas de sentido no texto que permitem que o leitor, obrigam o leitor a participar ativamente da criação do sentido desse texto. Ele não está dado de antemão. E essa maneira de usar o enjambement é muito interessante. Então, os discos, por si só, vão ter esses blocos de suspensão, da concessão do choque. Ele concede algo, a gente vai ver no sentido, e um choque entre a fé e o cotidiano, o prosaico ali. Você tem algo que também é uma característica do Brown, a parataxe, então a gente não tem muitas conjunções ali. Nesse texto, são pouquíssimas, ele usa muito poucas, ele usa mais o ritmo, o enjambement, como eu falei também, que acho que para mim é o grande elemento característico da poesia do Jericho Brown. E o sentido, então, é entrar nessa negociação de frestas com o leitor, né? Por exemplo, por conta dos enjambements, remains ali na terceira estrofe, without a signature, and so much remains for scrubbing, for polish, cleaning and devotion. Without a signature, and so much remains for scrubbing. Remains aqui pode ser verbo ou substantivo. E ele faz isso também muito bem. O Jericho Brown repete esse procedimento em diversos poemas dele, em que, pelo enjambement, ele deixa uma suspensão de sentido, até mudando a classe de palavra, se for o caso. O trabalho sonoro, como as sibilantes, vão costurando essa relação de fé e cotidiano. Então, signature, so much, spoon, scrubbing, polish. Então, tudo isso vai construir, essas sibilantes vão construindo essa relação de fé, da fé e do cotidiano. O corpo também que aparece ali nunca é um dado, a gente está falando de uma legenda, então a gente sabe que existe um corpo morto, mas ele não fala disso, e de como que esse without a signature, que é a única signature, que é a única referência que ele faz ao universo jurídico externo a essa relação, cria também uma dimensão profunda de múltiplos sentidos. O que quer dizer without a signature? A gente pensar que esse livro é de 2014 e as uniões homoafetivas só foram reconhecidas nos Estados Unidos em 2015, então essa seria a primeira leitura. Without a signature seria que uma união homoafetiva em que um dos membros do casal morre, já não teria reconhecimento porque não era permitido. Pensar também num testamento, então o reconhecimento social se perde naquela falta de assinatura. O you, o imperativo ali, que pode ser lido de 3 formas, eu penso aqui pelo menos. Como autorreferencial, então o sujeito de enunciação falando consigo mesmo. Como interlocutor, ele está falando com alguém sobre essa morte. Ou então quase como uma retórica, como uma persona que ele cria que de alguma forma incorporaria essa fé e essa relação de fé e cotidiano. Seja como for, o luto ele é completamente físico, o luto é corporal, ele envolve a limpeza, ele envolve a ação. O luto acontece no próprio corpo. Então, a fé, e por que não também o amor aqui, ele não fala de amor, mas dentro dessa energia tem o amor, ele existe na persistência do gesto e não como ideia, é uma coisa concreta.
Acho que esse é um ponto também para pensar nessa partilha que eu falei para vocês. É tudo muito concreto aqui no poema. Tem uma abstração, mas ele busca sempre trazer para a concretude. A referência temporal que ele traz aqui, o tonight, a princípio parece que a gente está no mesmo problema do presente supremo, do presente absoluto das canções. No entanto, se a gente pudesse voltar para as canções, a gente vai ver que o presente nessas canções ele é sobre circuito afetivo, ele é uma saturação emocional. Enquanto que aqui, o gesto poético que é trazido por esse presente é o que vai restar como reafirmação de existência. A gente vai ver que esse tonight obriga o poema a entrar no eterno looping aqui. Quando você termina de ler tonight, é sempre tonight. Sempre que você lê o poema é tonight, ele não tem um outro tempo possível. Mas isso não entra, não cria aquele circuito afetivo, ele cria uma resistência que possibilita a existência. Então, se o presente na canção, ele é um acontecimento, não sei se nem estético, mas ele é um acontecimento quase como um evento, e sem muitas repercussões políticas e estéticas, no Brown me parece que essa ele é a própria insistência no gesto enunciativo, de repetir, de trazer aquilo. E finalmente a maneira como ele fecha o poema, Love Won't Move, que me parece que tem uma tríplice impossibilidade aí. Primeiro, que é um rastro que não pode ser apagado. Então você pega, you must be one line, you wipe, you rub. Você está tentando esfregar, você está tentando limpar, but love won't move. Então, esse rastro não pode se apagar. Pode ser o objeto do luto, e a maneira como você não consegue mais mover esse objeto do luto. Ele está lá, ele está presente. Ou então, a própria persistência afetiva, que desautoriza que você faça a limpeza total. Você não consegue move on, você não consegue porque love won't move. Então, nesse cenário que eu estou propondo aqui, e eu adoraria ouvir vocês, se perguntas houver depois, o gênero não é mais uma moldura contextual prévia. Ele é um gesto de sobrevivência do próprio fazer poético. Então é necessário que o poeta construa, como a gente vê aqui, quais são as condições de legibilidade, de onde que eu tenho que ler, como eu tenho que ler, e quais são as partidas que eu tenho que fazer como leitor, para que o poema possa existir de forma autônoma. A autonomia não está mais garantida. Ela precisa ser construída a cada leitura, a cada leitor que chega. Bom, de forma bem sucinta, acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora eu queria chamar o Jonathan. Já chamou. Jonathan é doutorando no programa de pós-graduação de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, aqui da USP, na linha de pesquisa de literatura e história, orientado pela professora Mãe Milari. Também acabou de retornar, né, Jonathan, de Londres, né? Royal Holloway University, no Reino Unido. E em seu doutorado pesquisa as obras de John Osborne, John McGrath e Carol Churchill. Por favor. Boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Deixa eu... Então, eu preparei essa fala, eu vou seguir mais ou menos aqui a minha preparação. Espero que dê tempo de fazer tudo que eu programei fazer. E já faço um disclaimer, assim, eu comecei a trabalhar com esses materiais recentemente, assim, não recentemente propriamente, mas enfim, depois eu posso falar na parte das perguntas como que eu cheguei nisso, mas é o começo, né, de um percurso. E eu queria então começar que a gente ouvisse o poema. Então acho que seria interessante. E aí depois eu começo. The men from Jamaica are settling down. From the land of wood and water came they to where the air was cool. Them come to work with bricks and mortar. They heard the streets were paved with gold. From the land of fish and ackee to the land of fish and chips came they, touching on new reality where the skies was white and grey. Came they to hear with countless dreams. Came they to hear with countless fears. In this drama of many teams, each one of them were pioneers.
Each one of them a living witness, each one of them truly profound. A newspaper said, people, hear this. The men from Jamaica are settling down. The men from Jamaica had come with their music. The men from Jamaica had come with their vibe. The men from Jamaica had come with their profits to help keep their past and their future alive. So to the great future they went dedicated. The great mother country was begging for more. The prophets had warned it may get complicated. They said that there was no equality law. There was no ackee and there was no saltfish. There was no star apple and no callaloo. Soon there was no time to dream, wonder or wish. There was so much community building to do. And back in Jamaica, they waited for letters. Where there were no letters, rumors were abound. But the newspaper said it was going to get better. The men from Jamaica are settling down. They went to the foundries, they went to the factories, they went to the cities, these true country folk. And when they got down to the true nitty-gritty, these true country lawns were soon covered with smoke. Some dreamt of Jamaica, some dreamt of their wives. Some dreamt of returning to bring something home. Some prayed to the God, and they asked the God why the men from Jamaica should struggle alone. The struggle was human, the struggle was being. The struggle was charting uncharted territory. The struggle was opening up and then seeing the struggle ahead for the community. The struggle was knowing the here and the now and what kind of struggles were now to be found. Still nobody knew just exactly how the men from Jamaica were settling down. Officially, 492 came on June 21, 1948, but officials were playing a false numbers game. Now it's up to the people to put records straight. We know now there were more than 8 stowaways, and now we know a woman amongst them were found. Still, a newspaper said after just a few days that the men from Jamaica were settling down. We know that there were other lands represented, and the women survived just as well as the men. And we know that our history will be reinvented if we do not write truthfully with the black pen. Consider the struggles that took place before us. Tune into the bygone and try to relate to the brave folk that came on the Empire Windrush on June 21, 1948. Soon there were more ships and more ships and more ships. People with colorful Caribbean folk. Men, women, and children were making these trips. Each one of them carrying shiploads of hope. From all of the islands, they came to this island. The National Health Service was so welcoming. And the movie town boy said that things were quite grand as the men from Jamaica were settling in. This was the new world. This was the white world. This was the world they had been fighting for. This, they were told, was the righteous and free world. This was the reason they had gone to war. This was the land of hope and the glory. This was the land of pleasant pastures green. This was the royal land. This was democracy where many Jamaicans were proud to be seen. But it did not take long for the racists and fascists to show ugly heads as the wicked will do. Quite soon the arrivals had learned to resist, and quite soon they were dealing with subjects taboo. Blacks in the unions, blacks in the dances, whites with black neighbors and black civil rights. The men from Jamaica were taking no chances. The men from Jamaica were not turning white. Race riots in Notting Hill Gate set the headline. The cameras were there as the flames burst about. The fighters for our race were establishing front lines as the great British welcome just seemed to fall out. Race riots in Nottingham City and Bristol, race riots in Cardiff and sweet Camden Town. The newspaper said it was dreadful and shameful, but the men from Jamaica were settling down. The men from Jamaica would not die in silence. The men from Jamaica just got radical. To counter the negative Teddy Boy violence, they created blues, dances, and carnival. The men from Jamaica were steadfast and growing, despite Commonwealth immigration controls. They learned a few lessons, and soon they were knowing that there were no streets paved with silver or gold. A new generation rose up from these fighters. A new generation with roots everywhere. A new generation of buildings and writers. A new generation with built-in no fear. They too fought the Nazis. They too put out fires. They too want to broaden their vision and scope.
They too need fresh water for burning desires. The men from Jamaica are so full of hope. The future is not made of ships anymore. The future is made up of what we can do. We still haven't got all that freedom galore, and there's all those ambitions that we must pursue. The past is a place that is ours for all time. There are many discoveries there to be made, and if you are happily towing the line, be aware of the price your ancestors have paid. Black pioneers came on the Empire Windrush on June 21, 1948. These souls were titanic, these minds were adventurous. They came from the sunshine to participate. They are the leaders. They are the homemakers. They have been up front since their ship came aground. But in between lines, you still read in the papers. The men from Jamaica are settling down. Não é publi da Penguin. Conforme apontado então no título e resumo desta fala, eu pretendo realizar um mergulho de reconhecimento nas águas turbulentas da poesia contemporânea, em especial em sua vertente britânica, na qual desde a Segunda Guerra a chamada geração Windrush, que é mencionado várias vezes, cumpriu um importante papel em estabelecer novas vozes literárias, tensionando as noções tradicionais de cânone e o que vem a ser a poesia, um debate ele mesmo dos mais perenes. A guisa de introdução, para que a referência não fique solta, tal geração diz respeito à chegada do navio HTM Empire Windrush em 1948 a Londres, trazendo centenas de caribenhos em um dos mais notáveis episódios de fluxos migratórios em que súditos desembarcavam na antiga metrópole para trabalhar, dentre outros, na própria reconstrução da Inglaterra, da Grã-Bretanha, no imediato pós-guerra. Com o avanço da legislação, as cifras de imigrantes só aumentariam, com cerca de 30 mil desembarcando anualmente nos anos 60, implicando que já nos anos 90, cidadãos negros corresponderiam a 5,5% da população britânica. Em sua contribuição para a edição da Cambridge British Poetry 1945-2010, Sarah Welsh divide a poesia negra britânica em 3 momentos. Um primeiro contemplava a geração Windrush, com destaque para os poetas Una Mawson e James Barrie, que se identificavam mais como caribenhos do que britânicos. Uma segunda geração de poetas muito influenciadas pelo processo de descolonização, a luta por direitos civis, no caso dos Estados Unidos, e as dificuldades enfrentadas nos anos Thatcher, por um lado, e maiores possibilidades de financiamentos e publicações por outro. Esse é um dado importante. Dentre poetas de destaque, ela menciona Linton Kwesi Johnson, Jackie Kay e Benjamin Zephaniah, sobre o que eu vou falar hoje. Os 3 de maior expressão em sua avaliação. E por fim, ela denomina como terceiro momento os poetas millennials, mas isso não me interessa aqui. O interesse é a segunda geração em relação à primeira, que é algo bem típico dos anos 90, aliás. Então, após esse preâmbulo, consideremos o poema que a gente acabou de ouvir. Claro, eu coloquei para a gente ouvir porque eu nunca conseguiria reproduzir essa leitura. The Men from Jamaica Are Settling Down, de Benjamin Zephaniah, e publicado no livro Too Black, Too Strong, em 2002. Em resumo, o poema de 16 estrofes, em oitava, de 8 versos, com rima recorrente de AB, CD, com exceções, de caráter mais narrativo, conta da chegada dos homens e mulheres da Jamaica que se deslumbram inicialmente com a Inglaterra, mas logo vão para as fábricas e enfrentam condições difíceis que incluem o racismo e a violência policial resultante de suas lutas, que se dão também em sindicatos. Se de um lado o poema louva esses que chegaram e se instalaram, refletindo com certo otimismo sobre o futuro, por outro reconhece a estrutura imperialista que acompanha de perto a instalação dos antigos membros das colônias, agora tornados cidadãos britânicos. Nos debruçamos então sobre a primeira estrofe. Tinha mostrado no início o poeta. Obrigado, muito obrigado. Seja para aquele que escuta o poema,
chama atenção, ou para quem lê, né, chama atenção de cara o registro, né, essa espécie de um registro muito típico, né, que soa quase um broken English, né, principalmente pelo registro, né, da linguagem popular, e grupos específicos, como corruptela de ortografia, que dão conta de sinalizar essa distância entre a linguagem escrita e a fala, né, e uma espécie de colocação no papel, né, a materialização, né, dessa fala, que para determinadas classes sociais e grupos étnicos pode denotar tanto pouco acesso à educação formal, quanto a especificidade racial desses grupos, algo importante tendo em vista que esse e outros poemas da chamada dub poetry, né, se veiculavam através da música, no estilo reggae, para o qual esse registro implicava uma voz e coesão do grupo, em oposição ao registro elevado do inglês, muitas vezes rejeitado e utilizado de modo estratégico. Claro, porque esses poetas eles sabiam utilizar a língua no sentido do RP, né? do RP. Não somente esse registro. Enquanto que em contextos como os Estados Unidos, né, a entrada dessa dicção ela pode ser encontrada desde pelo menos os modernistas, outros poetas negros, né? Na Grã-Bretanha, esse dado é relativamente dos mais inéditos. Não muitas décadas atrás, preciosismos de registro que vão desde os românticos, passando por Tennyson e até chegar na modernidade de um T.S. Eliot, pavimentaram uma tradição bastante restrita a registros mais elevados. Talvez a exceção se encontrasse em formas de poesia e canções populares que abarcavam esses erros, né, essas marcas da oralidade, sobretudo de classe, né, para muitos incompatíveis com a função da poesia. Né? A função da poesia não é essa, não seria essa. Para outros, a chegada de estrangeiros, ainda que vindos das ex-colônias, implicava uma degeneração da cultura, cuja expressão também se daria pela linguagem rebaixada, né, uma das suas faces mais visíveis. Para os que chegavam e que até então haviam sido não somente, né, objetos de relatos de viagem, pesquisas etnográficas, romances, etc., a tomada da literatura não representava somente a possibilidade de falar por si, mas, como veremos no poema, reposicionar o foco, colocando a metrópole sob escrutínio, objetificando suas relações e modus operandi, naturalizadas para aqueles que viram com espanto o uso da sua língua em formas de poesia que subvertiam a tradição sustentada pelo cânone. O fato disso se realizar a partir da poesia, nesse caso, chama a atenção, já que concretiza em um gênero não raramente considerado como expressão de um eu, né, a poesia lírica, né, ou no caso da poesia épica, né, louvando os feitos de povos em geral europeus, essa troca de lugares possibilitaria um ponto de vista diverso, oposto àquele de um poeta que muito provavelmente viria das classes mais altas e não raramente educado no circuito Oxford. Outro exemplo que salta aos olhos, rapidamente salta aos olhos, delimita um outro, esse eles, né, fincando o poema na esfera do narrativo, distanciando-se e objetificando a cena de chegada. Se o registro, que sabemos ser daqueles dos caribenhos que chegavam a Londres, aproxima a voz poética desse grupo, tal distância pode gerar um questionamento sobre se ela fala de dentro do grupo ou se afastada. O que o dado de autoria pode possibilitar, mas não necessariamente confirmar. Trata-se de falar sobre aqueles que estão chegando e se acomodando, vindos da Jamaica, e mesmo que possamos dizer que a voz poética se inclua entre esses homens, a certo ponto de observação, algo mais distanciado, que lhe permite narrar a cena daqueles que chegam vindos das terras do fish and típico da Jamaica, as terras do fish and chips. As coordenadas colocadas sobre a mesa nessa abertura são, assim, da maior importância, com prevalência daquelas geográficas, cujo termo de maior repetição é esse da terra, land. Né? De fato, todo enquadramento é delimitado num esquema de caracterização espacial, em que se enfatiza o desterro de uma terra e a chegada em outra, sobre a qual eles haviam ouvido desde antes, uma terra com paved with gold, né? Ruas de ouro. Desde aqui, um reposicionamento se faz presente, deslocando as expectativas e os ecos históricos. Se antes os colonizadores chegavam ao Novo Mundo em busca de talvez um Eldorado, materializado nas riquezas naturais das terras selvagens, aqui é a metrópole que tem os atrativos que podem suscitar interesse.
Um questionamento de saída poderia ser para onde essas ruas levarão, e talvez o poema em si proponha alguma tentativa de resposta. Eu não vou falar sobre isso porque não vai dar tempo, mas acho que o poema tem uma ideia, ele aponta para algum lugar. Mas antes mesmo de se estabelecer em verso a positividade desse novo lugar, seu paralelo já havia sido apresentado, com o qual, aliás, esse forma a rima gold, cold. Trata-se de um espaço que, mesmo pavimentado em ouro, possui um ar frio, marcando como exatamente oposto àquele de onde se parte, tropical, onde se cultivava o aqui e onde o ar é certamente mais quente. Não surpreendentemente, certo jogo de oposições será constitutivo do poema, que opera desde sua primeira estrofe com essa dualidade, na qual elementos da espacialidade se mostram determinantes e que, curiosamente, possibilitam uma apreciação pela chave da cronicidade. Se o poema se estabelece em torno de um eixo sintagmático, poderíamos dizer que nossa atenção se dá num eixo paradigmático, um no âmbito da geografia do espaço e outro no âmbito do tempo e da historicidade. Partindo dessa armação, o ponto de vista de um Edward Said e seu enfoque sobre a geografia como eixo de percepção das relações entre cultura, império e imperialismo ajuda a situar a relevância dessa disposição espacial, já que ela pode ser muito reveladora de condições temporais, cujo dado factual mais óbvio é a persistência de confrontos entre colonizadores e colonizados, mesmo com a descolonização, e que agora se daria em novas coordenadas geográficas, acontecendo em plena metrópole. De fato, uma nova realidade. Não somente para os que chegavam, mas também para aqueles que assistiam tal chegada e que registram e acompanham pelo jornal esse processo turbulento de estabelecimento. Observando o arranjo formal do poema como um todo, um dos dados mais facilmente detectados é o da repetição. Praticamente cada estrofe possui algum verso ou parte de verso que se repete com variações. Né? Aí vai falar, came they to here with countless streams, came they to here with countless tears. Each one of them, the men from Jamaica had come with their... E aí vocês ouviram com certeza esse bem. Além do verso que compõe o título, apenas para ficarmos nas primeiras estrofes, né? Mas os exemplos abundam. Tendo em vista que como essas repetições se constroem na imbricação entre a forma e o conteúdo, a recorrência numérica de experiências que eram individuais, mas também coletivas, finca a matéria histórica que precisa ser reiterada. Né? Um exemplo poderia ser, né, they went to the foundries, they went to the factories, they went to the cities, these true country folk, and when they got down to the true nitty-gritty, these true country lands were soon covered with smoke. Tais versos são bastante eloquentes, pois inserem o tema principal trazido pelo poema, a chegada de homens e mulheres da Jamaica, e um de seus subtemas que esmiuça a experiência daqueles que vieram no detalhe do trabalho. Parece da ordem do óbvio, considerando a menção ao fato de que os imigrantes vieram ao trabalho, algo facilitado pelas novas legislações que facilitavam sua vinda e concediam a cidadania britânica aos membros da Commonwealth. Na minúcia da experiência histórica, em retrospecto, claro, né, porque o poema também é de décadas depois, parte do conservadorismo e racismo velado buscaria se justificar também através de uma suposta falta de contribuição das comunidades imigrantes ao país que os recebia, ou em chave invertida de sua intervenção em forma de desordem, algo que para tal as revoltas dos anos 80, citadas pelo poema, reforçam. Fala de Bristol, fala de Camden Town, Nottingham. Porém, eles foram para as fábricas, diz a voz poética, e lá tiveram seus pulmões cobertos de fumaça, algo não aceito pacificamente. Pelo contrário, logo o poema reitera parte da resistência que veio com os Black in the Unions, ratificando que se de um lado os imigrantes vieram a contribuir para a economia britânica, do outro lá passaram a reivindicar melhores condições enquanto trabalhadores e a demandar respeito e direitos muitas vezes negados pelo racismo enraizado nas instituições via a própria estrutura imperialista, de muito recente dissolução oficial, e que podia ser vista persistente em discursos como o famoso do Enoch Powell, né, The Rivers of Blood, que a gente viu agora recentemente ecoado no
no discurso do que está, mas enfim, esse é outro debate. Nos anos 60, contra o fluxo migratório sobre aqueles que até ontem eram parte da grande família imperial, mas que agora deveriam ser excluídos do roast de domingo. A essa figuração, ainda que breve do mundo do trabalho, outra emerge, também en passant, mas que materializa certo ideal que vimos desde essa primeira estrofe. Esses homens que chegam da Jamaica lutaram na guerra. This was the reason they had gone to war, mencionada numa estrofe, ela toda construída por repetições que qualificam a terra onde se encontram, em geral positivamente, para na estrofe seguinte levantar os problemas enfrentados. Qual a surpresa da estrofe seguinte, aliás, que se iniciam com But it did not take long for the racists and fascists to show ugly heads as the wicked will do. A luta contra o fascismo durante a guerra, ela mesma se repete aqui, e aqueles que em períodos de conflito eram convenientemente considerados irmãos, são agora um inimigo. A luta na guerra, ela mesma um trabalho em si, denota a dependência da Grã-Bretanha de suas atuais ex-colônias, mas que idealmente, dentro da configuração ideológica do Império, deve se dar mais com nativos dóceis e obedientes, com eles settling down de modo pacífico, pois quando se percebem que eles não se tornaram brancos, rapidamente se vislumbram revoltas e confrontações. Em outras palavras, o poema temativa a impossibilidade de total absorção, considerando que se imigrantes temativa a impossibilidade de total absorção, considerando que se os imigrantes esperam serem tratados como brancos, isso é rapidamente frustrado com o racismo e a violência. E se os brancos esperam que os negros se tornem brancos, também logo as condições de trabalho e de vida demandam uma postura confrontadora que deve ser rechaçada e reprimida pelo establishment. Na arquitetura formal do poema, a questão da repetição nos conduz ainda à sua ligação com o gênero da dub poetry e a música, né, que eu acho que eu não tenho tempo de falar sobre isso. Então, só para fazer um fechamento, né, a questão da repetição, ela vai estar muito ligada à dub poetry como música, né, a poesia como música, que aparece na forma de performance. E aí, nesse finzinho que eu não vou ler, senão não vai dar tempo, mas o questionamento que eu trago a partir da poesia do Benjamin Zephaniah é o quanto ele tensiona a própria configuração da poetry enquanto um mercado, né? Encontrando uma espécie de nicho de mercado para os poetas negros que teriam acesso a um maior público através da música, a popularidade do reggae, mas que o poeta rejeita quando ele rejeita a aclimatação que para nós assim, é quase que óbvia que a indústria cultural vai fazer, porque o tema ele é muito político e ele não pode ser veiculado para um grande público nessa chave inflamatória, como a poesia dele foi, inclusive, considerada nos anos 80, quando ele escrevia poemas que, no mesmo momento das riots, né? E isso eu reitero através de um próprio dado biográfico, quando ele rejeita ser elevado a OBE, né? Dizendo que diante desse tipo de poesia que ele faz, ele não pode ser da ordem do British Empire, né? Não faz sentido. Então, uma espécie de resistência do poeta de aproveitar o que alguns scholars vão falar, que é aproveitar o momento em que isso se tornou mainstream, né? E aí tensionando esse lugar da resistência dentro do mainstream, as possibilidades da poesia, né? E a função da própria poesia. Enfim, é isso, gente. Agora eu queria chamar a última comunicadora da noite, que é a Catarina. Catarina é mestranda aqui do programa de estudos linguísticos literários em inglês, orientado pelo professor Marcos Soares. É graduada em letras português e inglês aqui também pela USP. E tem interesse de pesquisa em poesia, literatura norte-americana, literatura, sociedade e crítica materialista. O Estela inteira ficou assim, né? Tudo bem, né?
Eu pus tela inteira. Ah, eu nem percebo. Já tá correndo. Então tá bom. Que cuidado. Queria ter me traduzido. Mentira. Estou aqui para te defender. Tá? Boa noite. Meu nome é Catarina, sou mestranda do programa de Estudos Linguísticos e Literários em inglês. E o meu mestrado é sobre um livro do Langston Hughes, que é o Montage of the Dream First, que é um livro dos anos 50, né? 51 ou 2, agora porque você... Mas enfim. Só que o que tem passado, né? Eu senti uma necessidade de, então, conhecer a obra poética do autor que eu estudo, né? Então, eu comecei a fazer esse retorno e ler as primeiras coisas que ele publicou. E, dentro disso, eu achei as revistas em que ele publicava, quando ele era jovem, né? Então, nos anos 20, que foi no auge da Renascença do Harlem. E esse poema está numa dessas revistas. Então, essa fala está um pouco ancorada nisso, né? Nessa minha tentativa de entender um pouco essa trajetória artística dele, né? O Langston Hughes, ele é poeta, ele é muito conhecido como poeta, mas ele escreveu romances, peças, livros infantis, ele escreveu muitos gêneros, ele tem uma obra muito extensa. E hoje eu vou falar desse poema, que é o The Elevator Boy, que ele foi publicado pela primeira vez em 1926 na Fire. No ano seguinte, ele seria incluído no segundo livro de poesias do autor, que é o Fine Clothes to the Jew. Um livro que é bem importante, é um marco na carreira dele, eu vou repetir isso depois, eu comento um pouco mais. Mas a Fire, ela foi uma revista editada e distribuída de forma independente em Nova York, dentro do movimento artístico e cultural que ficou conhecido como Renascença do Harlem. A publicação ela foi organizada e financiada coletivamente por Hughes e mais 6 artistas, na verdade 5 artistas e um jornalista, mas por um grupo de pessoas independentes, né, de civis. E ela era destinada explicitamente a jovens artistas negros, né? Devoted to younger Negro artists. E ela concretizava um desejo desses artistas por um espaço de publicação que fosse propriamente artístico e livre de limitações. Isso porque o cenário de publicação possível aos jovens artistas afro-americanos na época eram pequenas revistas, não exclusivamente literárias, ligadas a órgãos interraciais abolicionistas, que publicavam literatura de autores negros, principalmente a partir de premiações e concursos. E elas eram regidas, majoritariamente, por uma política editorial que era interessada em veicular uma certa ideia de sujeito negro civilizado. Isso era tensionado, não é uma coisa plana, né? Mas, de alguma forma, você consegue ver uma continuidade entre uma revista que é a The Crisis, né? Que foi fundada, entre outras pessoas, pelo Du Bois, e a Fire. Então, existe uma continuidade, mas também existe uma ruptura. Ainda assim, a revista, ela significa uma transição, porque ela foi corajosa o suficiente para publicar coisas como O Perfil de uma Prostituta, uma história de amor interracial, um conto com temática abertamente homoafetiva e uma peça que abordava inveja e competição entre 2 mulheres negras, ou seja, falava de conflitos que existiam dentro do próprio grupo social nos anos 20. A revista foi massacrada pela crítica afro-americana e foi praticamente ignorada pela crítica branca. Isso minou as já escassas possibilidades de distribuição que ela tinha, o que, somado à ironia de que parte dos exemplares foi perdida num incêndio, acarretou o fracasso da empreitada. A sessão de poesia ela é intitulada Flame from the Dark Tower. Ela é referência ao poema de abertura que foi escrito pelo Count Cullen e traz 10 poemas de 7 autores diferentes
que variam entre estilo, tom, e eles têm em comum o fato de serem poemas curtos, nenhum deles ocupa mais de uma página, e eles tratam de forma mais ou menos direta o tema racial. Dentre eles, 2 foram compostos pelo Langston Hughes, The Elevator Boy e Railroad Avenue. E eles têm em comum serem retratos da classe trabalhadora. Eu vou trabalhar pelo Elevator Boy. Eu trouxe como ele está na revista, mas eu acho que a leitura assim ficou um pouco ruim, então eu trouxe assim também. Eu Thank you very much. Tá melhor, né? Eu vou ler, mas... The Elevator Boy. I got a job now running an elevator in the Denison Hotel in Jersey. Job ain't no good though. No money around. Jobs are just chances, like everything else. Maybe a little luck now, maybe not. Maybe a good job sometimes. Step out of the barrel, boy. 2 new suits and a woman to sleep with. Maybe no luck for a long time. Only the elevators going up and down, or somebody else's shoes to shine, or greasy pots in a dirty kitchen. I've been running this elevator too long. Guess I will quit now. Isso foi uma coisa, gente, é time, tá? Não é tune. Foi um erro. Seria muito legal se fosse, mas foi um erro de digitação meu, me perdoe. Eu fiquei em dúvida, mas aí eu voltei pra ver no original e é isso mesmo. Bom, que é difícil de ler mesmo, né? Bom, o poema, ele é um poema que pode ser considerado simples, né? Plain. Facilmente entendido numa primeira leitura, não apresenta obstáculos de vocabulário, é organizado em um encadeamento aparentemente simples de ideia, né? Até ele é dotado de um pragmatismo e, para além disso, ele precisa ser entendido pela sua organização formal. Então, apesar dele contar uma história da vida cotidiana, o fato dele ser organizado enquanto poema nos faz querer ver o que há além disso. Ele é composto por versos livres, se estrutura numa grande estrofe, embora haja 2 blocos de versos, do 6 ao 11 e do 14 ao 20, que são apresentados de forma recuada e, portanto, parecem estar separados dos demais. A linguagem é simples, né? Estou repetindo. Talvez até soando simples demais para um poema, e possui a grafia de algumas palavras alteradas da norma padrão, dotando esse poema, dotando de especificidade o sujeito que fala nesse poema. O eu lírico do poema ele começa anunciando ter conseguido um emprego, do que inferimos que ele estava desempregado, e descreve esse emprego brevemente. A notícia, que poderia ser recebida com aparente positividade a partir de uma expectativa que foi realizada, se desfaz rapidamente nos versos seguintes. O que ele ganha não seria suficiente, ou seria apenas o suficiente para comprar um par de casacos novos ou ter uma noite com uma mulher. Ele se cansa desse trabalho enfadonho, comparáveis a outros com os quais poderia se ocupar um lugar desse, e decide se demitir. O trabalho em questão é o de ascensorista, uma ocupação que atualmente se tornou obsoleta, mas que na época em que o poema foi publicado era comum, já que os elevadores eram manuais e contavam com operadores, homens responsáveis por operar essas máquinas em hotéis, grandes lojas e prédios comerciais. O resquício disso é a 25 de março, não sei se alguém já andou nos elevadores manuais da 25 de março, mas eles existem ainda. Essas caixas de transporte passaram a fazer parte do cotidiano de Nova York a partir da segunda metade do século XIX, quando o limite de andares de um prédio se limitava a 6, sendo que os mais altos eram destinados aos empregados ou aos mais pobres, porque você precisava subir de escada. Esse estigma iria se desfazer nos anos 20, quando as coberturas dos arranha-céus luxuosos se tornaram símbolos de opulência. O citado Denison Hotel, em Nova Jersey, parece ser fictício, mas um importante cartão postal da cidade durante o período foi o Dennis Hotel, um hotel de luxo que ocupou, junto com outros, o calçadão da Atlantic City.
Bom, o poema parece se enquadrar em alguns pressupostos do gênero lírico, segundo Anatol Rosenfeld, ao mesmo tempo que os tensiona. Por exemplo, há uma voz central e manifestação verbal imediata, e esse eu plasma sua vivência no encontro com o mundo. Mas ela não parece exprimir exatamente um estado de alma. Essa voz trata de um tema prosaico do cotidiano que não transmite intensidade emotiva, algo que poderia ser alcançado pela brevidade do texto, por exemplo. Mas se há alguma emoção presente aqui, ela se assemelha a uma apatia desesperançosa. Além disso, parece haver a todo tempo a imposição de referência do mundo real, e as palavras escolhidas, cruas e curtas, já que, com exceção de elevator, todas as outras palavras do poema possuem uma ou duas sílabas, priorizam um significado denotativo, sem abertura para ambiguidades. Talvez haja alguma polissemia em chances, no verso 6, significados de oportunidade, risco, acaso, mas prioriza o último por sua proximidade com o luck, no verso 8. Um emprego melhor não seria questão de esforço pessoal ou busca, mas de sorte, acaso. Outro fator importante sobre a linguagem é que a voz lírica introjeta contrações de fonemas, supressões de palavras e a cadência da fala de um grupo social específico, que são os afro-americanos. Por exemplo, running and, there is no money around, going and, etc. E não se trata também de qualquer afro-americana. O retrato aqui é de um jovem trabalhador negro, o que demandou do poeta a transfiguração daquilo que era ouvido por ele nas ruas em forma poética. Não há, portanto, nenhuma referência racial de forma direta, pois isso está na forma e só pode ser apreendido a partir da leitura. Outro fator que corrobora para uma fratura do lírico é o fato de o início e o final serem praticamente narrativos, oferecendo um relato de um episódio da vida mundana que se distende temporalmente, ainda que ambas as temporalidades sejam marcadas pelo mesmo advérbio, now. Limitado por esses versos, os versos dos blocos recuados, é que alguma divagação ou reflexão parece ser possível, mas ainda assim estão pautadas por uma categoria que é do mundo material, que insiste em definir aquele sujeito como um trabalhador. O próprio título do poema tenta confinar a voz lírica a esse lugar, ainda que o verso apresente um desfecho contraditório. A voz lírica, portanto, é de um trabalhador que, se em um primeiro momento é definida pelo título, Elevator Boy, se afastará dessa identidade no desenrolar dos acontecimentos. Aqui a equivalência temporal entre o primeiro e o último verso ganha um sentido. Ele sai do elevador e retorna à posição de desempregado, mas em último caso continua a ser um trabalhador. Se virtualmente a imagem do elevador contém uma metáfora sobre mobilidade social, ascensão ou jornada pessoal, aqui o elevador aparece enquanto restrição, como estrutura claustrofóbica que não leva a lugar nenhum, movendo-se verticalmente do térreo ao último andar. A sua função de dar acesso aos andares de um prédio é negada à voz lírica, uma vez que seu trabalho é justamente permanecer no elevador, operando enquanto as pessoas entram e saem dele. É a partir dessa restrição e de seu movimento que emerge a consciência de uma estrutura social verticalizada, em que o sujeito lírico se encontra estagnado, o que acaba por gerar uma espécie de apatia, inoculando possibilidades de indignação. A imagem do elevador ainda aglutina outros sentidos, já que no contexto histórico mencionado, esse aparato foi capaz de reverter a ordem social vigente. Os andares mais altos passam a designar riqueza em vez de pobreza. O movimento repetitivo e limitado do elevador nos versos 16 e 17, going up and down, ecoa em outros trabalhos colocados como equivalentes a esse, reproduzindo os atos manuais de lavar louça ou engraxar sapatos. Por outro lado, a proximidade desses versos com o outro, a woman to sleep with, parece adicionar uma camada erótica ao poema, mas agora essa camada erótica é retirada da esfera do prazer, das relações interpessoais, e é substituída pelo movimento da máquina, que é alocada falsamente na esfera do trabalho.
O último verso, em que Yes, I Will Quit Now coincide com o fim do texto, relaciona também de forma irônica o destino desse sujeito às restrições do próprio poeta em seu fazer. O poema é, portanto, pautado por uma reflexão aparentemente pouco adequada ao gênero lírico, já que tem como material o mundo do trabalho, da vida coletiva, teoricamente temas épicos. Mas a reflexão é feita a partir da voz de um trabalhador, de um lirismo de linguagem simples e objetiva. A consciência do eu lírico aceita a instabilidade como fator determinado e conclui que não há diferença entre um ou outro trabalho disponível a ela, uma vez que a situação está definida a partir de outros princípios. Sua possibilidade de reflexão está restringida de forma paralela ao seu confinamento de classe, potencializada pela imagem do elevador. Ou seja, o mundo existe a despeito dos desejos do eu lírico, o que implica, de certa forma, em um fazer poético sujeito aos ditames da realidade material. De certa forma, o poema também cria um retrato das condições e oportunidades de trabalho disponíveis aos jovens negros na cidade de Nova York no entreguerras. De forma que os problemas dos trabalhadores ocupam aqui um lugar central, né? Esse lugar central não é exclusivo desse poema, mas integra parte de um projeto político-artístico de Hughes, que é colocar o sujeito como um afro-americano na centralidade da experiência artística. Eu cito aqui o Arnold Hempstead, que é o biógrafo do Hughes e que organizou diversas coletâneas, que diz que, ao fazer isso, ele está deliberadamente definindo a tradição poética a partir de padrões de um grupo muitas vezes visto como subpoético, as massas negras.